povo abençoado. Que dia maravilhoso aqui hoje. Eu sei que nós ouvimos a mensagem sobre santificação hoje. E eu queria vir naquela conversa a respeito de santificação. Uma coisa que ressaltou muito claramente é que o Senhor, já desde o início, já desde a queda no Jardim do Éden, o Senhor tinha já o propósito de que a igreja, que a humanidade e vocês que estão sintonizados me ouvindo, que a humanidade seja completamente santificada para o glorioso reino do Deus Todo-Poderoso no céu. E não há um tempo melhor na história da igreja para estarmos envolvidos na conversa, para estarmos invocando a conversa sobre santificação na vida cristã do que este tempo. E eu sei que há uma grande conversa que aconteceu naquele dia, a maior parte dela foi publicada, mas eu queria começar a partir do panorama universal que o Senhor estabeleceu como plano mestre para a criação e a santificação eventualmente. É muito claro que quando você lê a Bíblia, a partir do livro do Gênesis até Apocalipse, que o Senhor colocou a redenção do homem no próprio cerne, no centro daquela conversa. E você também pode ver que todo aquele espectro de Gênesis até o livro do Apocalipse, na verdade, é a linha do tempo profético de Deus. Ele estabelece uma linha do tempo onde certos eventos iriam acontecer, estabelecidos pelo próprio Senhor Jeová. Então, dentro desta linha do tempo, novamente, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, a agenda da redenção e da santificação das almas dos homens é absolutamente muito claro. E dentro agora da linha do tempo profético, que está definida de Gênesis até Apocalipse, você vê as diferentes visitações e todo o caminho até agora, neste momento, quando o Senhor está anunciando a gloriosa vinda do Messias. E é por isso que eu disse que não há um tempo melhor para lidarmos com esta conversa a respeito da santificação do crente, do cristão, da pessoa, da criação de Deus, do que esta hora, quando o anúncio da vinda do Messias está realmente acontecendo. E você vê muito claramente que o livro do Gênesis, capítulo 14, na verdade, se você voltar um pouco para o capítulo 12, no capítulo 12, você vai ver que o Senhor está se relacionando com um dos personagens mais importantes da Bíblia, com Abraão. O Senhor está lidando com ele de uma forma muito poderosa a respeito deste assunto da redenção e da santificação da humanidade. E então, se você olhar a vida de Abraão dentro desta conversa de santificação, você vê que Deus realmente começou muito cedo a planejar como que Ele iria redimir o seu próprio povo depois da queda e como que Ele iria santificá-los e então justificá-los de acordo com Romanos 5:9, em preparação para o glorioso reino do céu. Mas olhando a vida de Abraão, por exemplo, nesta conversa, isto enfatiza muito claramente a missão e a intenção do coração de Deus em redimir e santificar todos os homens que se submeterem ao seu plano redentor. A vida de Abraão, dentro deste contexto, então, torna-se totalmente e puramente baseado na promessa de Deus. Então, é aí onde o plano redentor para santificar o homem começa, onde agora o Senhor está lidando com Abraão e a conversa com Abraão, se você olhar toda a vida de Abraão, é realmente baseado na promessa, a promessa de Deus. E esta promessa, essencialmente, é a incorporação, é a representação
do plano de Deus para santificar o homem, o plano redentor de Deus para a humanidade. Então, esta é a conversa que estava acontecendo aqui na explosão da palavra na segunda-feira. Mas eu estou dizendo que o Senhor deixou muito claro dentro desta conversa, em sua interação com o homem, que a redenção do homem caído está no cerne, no centro da discussão, do discurso entre o céu e a humanidade. E eu disse que a conversa tem persistido desde Gênesis com Abraão. E ela é uma representação perfeita do pico, do alvo da intenção de Deus de redimir o homem caído. E eu disse que para pegar um exemplo da vida de Abraão, você vê que a vida dele é totalmente baseada na promessa de Deus. A promessa que Deus faz, ele promete para ele a semente de Abraão. E esta promessa, quando você olha para ela muito cuidadosamente, você pode ver o coração de Deus. Você pode ver a mente de Jeová Elohim. E que toda aquela conversa, interação e contato com Abraão foi estritamente baseado no seu plano, na sua intenção de redimir o homem e de santificá-los para ele mesmo, separá-los do mundo para ele mesmo, para o seu glorioso reino. E imediatamente no livro de Gênesis, capítulo 14, onde nós estamos começando nesta noite, versículos 17, a escritura principal. Novamente, Gênesis capítulo 14, 17, e você vê que ele ressalta isto muito claramente, que a intenção dele é que todas as pessoas sejam santificadas e vejam o glorioso reino de Yahweh. Ele diz, depois que Abraão voltou da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E nós sabemos muito bem que Abraão tinha ido batalhar para resgatar Ló. Este rei Quedorlaomer, ele tinha um grande território com outros reis menores que se submeteram ao poder e à autoridade dele. E nós sabemos muito bem que houve um ataque que aconteceu. Então, enquanto este rei saiu, Quedorlaomer, quando ele saiu para batalhar, para lutar contra os reis que tinham atacado ele, os outros reis menores que haviam se submetido ao reinado dele, eles se rebelaram, eles fizeram uma rebelião. Então ele voltou dessa rebelião, então ele se voltou contra eles. Então, neste processo, ele conquistou o rei de Sodoma e Gomorra e outros os reis menores. E esta é a razão. Agora que Ló foi vítima, ele foi aprisionado naquela conquista e ataque, naquele sequestro de Quedorlaomer. E é por isso que agora Abraão prepara 380 homens fortes das suas forças especiais, homens fortes, e atacou. E esta batalha tornou-se a batalha icônica, a batalha simbólica, que foi inserida, a batalha espiritual que foi inserida dentro do plano redentor de Deus, para poder derrotar o diabo. Esta batalha se torna a sombra desta mega batalha que vai acontecer quando Deus vem para redimir o seu povo e santificá-los para o seu próprio reino glorioso, como seus próprios servos. Então é por isso que você vê agora que quando Abraão retorna daquela batalha, então ele diz no versículo 18, então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Em outras palavras, possuidor do céu e da terra. Em outras palavras, ele é o Senhor de toda esta propriedade do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então você vê que ele está deixando muito claro para Abraão que esta batalha que ele fez é uma batalha muito simbólica. O Senhor está envolvido naquela batalha. É o Senhor que entregou os seus inimigos em suas mãos com os seus 380 homens fortes e derrotaram o rei maligno com seus aliados. E então isto se torna um momento muito simbólico na Bíblia, quando o Senhor estava apresentando aquela batalha, uma batalha espiritual que iria acontecer quando o diabo será derrotado. Então você vê que quem está de pé lá e pronunciando a vitória é o repentino aparecimento de Melquisedeque, o Cristo pré-encarnado, e ele aparece lá. E quando ele aparece lá, ele pronuncia, ele abençoa Abraão e ele anuncia para Abraão que esta vitória que você obteve, Abraão, que esta vitória que você obteve é essencialmente a vitória do Senhor. Ele orquestrou aquela vitória. E ele diz que ele trouxe pão e vinho. Então estes são momentos muito simbólicos na Bíblia, e isto foi muito deliberado por desígnio determinado pelo Senhor, para transmitir uma mensagem a respeito do seu plano redentor e a sua intenção de santificar o seu povo para si mesmo, para santificar a igreja, para santificar o crente cristão, para preparar os eleitos para o glorioso reino do céu, separá-los da decadência moral deste mundo. Então, Abraão deu-lhe 1/10 de tudo, e ele continua a conversa que o Senhor estava transmitindo a respeito do seu plano redentor para a humanidade. E então, nós vemos muito claramente que a partir daquele ponto, até antes, a vida de Abraão é estritamente baseada no plano de Deus. E este se torna o fundamento desta conversa da santificação que a igreja tem que ter neste dia presente. E é por isso que eu estou tendo esta conversa com vocês. E eu sei que algumas partes desta conversa nós tivemos na segunda-feira, nós tivemos que desligar o microfone e não ficou muito claro, e é por isso que eu vim até vocês hoje. Mas é isto que o Senhor estava dizendo. Ele estava dizendo que a redenção da humanidade é uma conversa muito anterior e que a santificação da igreja, ela data lá atrás, dos tempos quando o Senhor estava lidando com Abraão em uma conversa. E a partir daquele momento, toda a vida de Abraão foi estritamente baseada na promessa de Deus, na semente de Abraão que ele prometeu. Como, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, se você ler até o versículo 4, ele diz: Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do seu povo e da sua família e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do teu povo e da casa do teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Então ele promete lá, veja isso agora. Ele diz: farei de você uma grande nação, e eu te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos serão abençoados. Então isto é muito poderoso. O Senhor está falando com alguém que é bem avançado em idade, e eles não têm um bebê, não têm um filho. Entretanto, ele está dizendo que ele vai abençoá-lo e que ele vai usá-lo para abençoar todos os povos da terra através dele. E então a pergunta é como? E você vê que mais tarde esta é a pergunta que Abraão pergunta: como tu me abençoarás se Eleazar é de Damasco? Ele é meu servo e é ele que será meu herdeiro. Então a vida de Abraão é essencialmente presa em uma promessa muito poderosa de Deus. E esta é a forma que o Senhor está introduzindo a conversa do plano original para a santificação da igreja. Como ele planejou santificar a igreja, santificar a humanidade depois da queda. E você vê
que no versículo 4 ele diz que Abraão foi como o Senhor havia dito a ele, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando ele saiu de Harã. Então ele vai agora, ele pega a sua esposa e tudo para ir com ele. Mas você pode ver que aquilo agora tornou-se o modelo, tornou-se o teu exemplo de santificação, da separação que Deus intencionava executar sobre os seus eleitos. A santificação, a separação, ele está separando Abraão da sua família, dos seus amigos, da sua família, da casa do seu pai. Ele está santificando-o. Ele está separando, ele agora quer trazê-lo para pertencer a ele. Ele prometeu para ele agora uma grande promessa, uma santificação, uma separação, separando Abraão para servi-lo para os propósitos de Deus, para que então ele possa ser adequado para o propósito. E ele está separando-o totalmente, porque algumas das coisas que ele está prestes a pedir para Abraão fazer, ele não pode fazer no meio da sua família, porque ele terá que se submeter à contestação da família, dos amigos. Então, é a mesma coisa que o Senhor está fazendo com a igreja hoje. A intenção dele é separar a igreja, para que ele possa executar a sua missão na igreja sem nenhuma contestação, nenhuma discussão, nenhum debate. Estes pensamentos e comentários filosóficos que vocês têm, pessoas de línguas mundanas que vêm para dar suas próprias opiniões, como acontece nesse tempo presente, quando as pessoas nestes dias têm que contestar o Senhor. E então, Gênesis 12 estabelece muito poderosamente, e quando você vê em Gênesis 14, que nós já lemos, a bênção que Melquisedeque abençoou Abraão, e ele está fazendo promessas e abençoando-o. Depois da promessa, ele o abençoa. E ele introduz sacerdócio. E nós vamos chegar nisto de uma forma maior. Então, quando você olha em Gênesis 15, a mesma coisa. O livro do Gênesis, capítulo 15. Novamente, o plano de Deus para santificar você que está sintonizado. A partir do versículo 1 de Gênesis 15, ele diz: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Mas Abraão disse: ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eleazar, de Damasco. Versículo 3 de Gênesis 15, ele diz: e acrescentou Abraão: tu não me destes um filho. Então, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, a palavra do Senhor veio a Abraão e disse: seu herdeiro não será esse, mas um filho, gerado da sua própria carne e do seu próprio sangue, será o seu herdeiro. Vocês veem agora a promessa. A vida de Abraão está totalmente centrada na promessa de Deus. E dentro desta promessa, você agora vê a intenção de Deus de santificar o homem, de santificar todas as pessoas, de redimi-los e santificá-los para os seus gloriosos propósitos e reino. Vocês veem a promessa? É por isso que eu disse que toda a conversa com Abraão realmente demonstra a intenção de Deus de santificar o homem, de redimi-lo e santificá-lo para os seus próprios propósitos e o seu glorioso reino. Novamente o versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Abraão, veio a ele: este homem, teu servo, do qual você está falando, não será o teu herdeiro, mas o seu filho, sua própria carne e sangue, será o teu herdeiro. Deus está prometendo a ele um filho nesta idade avançada. Levando-o para fora, lhe disse: olhe para o céu. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las.
E então ele disse para ele: assim será a tua descendência. As pessoas não poderão contar a sua descendência. E Abraão creu no Senhor. E ele creditou isto a ele como justiça. Então isto é muito poderoso. Ele já está prometendo para Abraão o seu próprio sangue e carne, significando o seu próprio filho. Em todos estes anos de esterilidade, eles não tinham filhos, eram estéreis. Agora o Senhor promete para ele um filho. É por isso que eu digo que toda a vida de Abraão, na verdade, foi baseada na promessa de Deus. E dentro dela é onde Deus inseriu o seu plano original, a sua arquitetura, o seu design, para a redenção e a santificação da igreja. E é por isso que nós estamos tendo esta conversa hoje, porque esta é a hora quando cada crente tem que ser realmente santificado, totalmente separados do mundo, separados do pecado agora para o Senhor, separados com um propósito para servi-lo, adequados para o propósito para o qual a criação aconteceu. E então, se você continua lendo, é uma história muito linda da promessa, como ele diz no versículo 6. Abraão creu no Senhor e isto lhe foi creditado como justiça, e ele também disse para ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur, aquela terra de Ur muito distante, a terra de Ur dos caldeus, para dar a você esta terra como herança. Abraão perguntou: ó soberano Senhor, como poderei saber que tomarei posse dela? Então o Senhor disse para ele: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos estes animais a ele e cortou-os ao meio, em outras palavras, a metade em 2, e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. As aves, porém, ele não cortou na metade. As aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Eles queriam devorar. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba com certeza que por 400 anos os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, onde eles também serão escravos e oprimidos lá. Mas eu castigarei a nação a quem eles servirão como escravos, e depois de tudo, eles sairão com muitos bens. Versículo 15. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. E na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Versículo 17, ele diz: depois que o sol se pôs e a escuridão veio, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa apareceu e passou por entre os pedaços dos animais sacrificados. Os animais que ele havia cortado nas metades, e ele colocou de forma que ficou uma passagem no meio. Em outras palavras, há um fogareiro em chamas que sai fumaça. Um fogareiro esfumaçante que estava passando no espaço entre as 2 partes dos animais. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa apareceu e passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele tempo. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos quenezeus,
dos Cadmoneus, dos Hititas, dos Ferezeus, dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gigarzeus e dos Jebuseus. Então, a aliança está feita. O Senhor instrui Abraão neste processo de redenção da igreja, nesta predição do desígnio de Deus que Ele estabeleceu para redimir você, o crente que está sintonizado hoje. O Senhor pede para Abraão para reunir estes animais aqui para o sacrifício e dividi-los na metade e deixar um espaço. Então a densa e terrível nuvem, e eu estou muito familiarizado com esta nuvem densa e temível, apareceu e o cobriu. Este é o próprio Senhor. Então o Senhor falou. E então ele jurou uma aliança com Abraão. Então, quando o sol estava se pondo, apareceu um fogareiro esfumaçante enorme, um fogareiro com muita fumaça, e chamas, e fogo. E aquele fogareiro passou entre as duas metades dos animais que ele havia cortado para o sacrifício, exceto pelas aves. E então, naquele tempo, o Senhor agora falou com ele. O Senhor fala com Abraão e jura. Ele jura que ele vai dar a terra aos seus descendentes. E naquele tempo você vê o Senhor preparando a terra, preparando o lugar onde a santificação da igreja iria acontecer. Ele está preparando a propriedade. Em outras palavras, a escritura da propriedade da terra santa, onde a santa santificação da igreja iria acontecer, onde a igreja seria santificada. É isto que está acontecendo aqui. Ele prometeu para Abraão e agora ele promete para ele a terra. Ele o separa dos seus familiares e agora promete para ele a terra. Há um imóvel aqui, há uma terra muito importante, há algumas montanhas que o Senhor quer usar para o processo de redenção e santificação da igreja. E para vocês aí no estúdio, tenho certeza de que esta mensagem é muito clara, porque eu não vou repetir esta mensagem. Ela deve ser guardada para que possa ser tocada e traduzida também. Então, o Senhor permite a Abraão sacrificar aqueles animais de forma a executar uma aliança, executar um contrato. Que um contrato de licitação agora possa existir entre ele e Abraão, porque o Senhor quer usar este imóvel, esta propriedade. Há algumas montanhas aqui que o Senhor quer usar no processo da redenção e santificação, a mais condigna, a mais importante santificação da igreja. Vocês que estão sintonizados neste dia. Em Jeremias 34 ele diz, Jeremias capítulo 34, versículo 18, isto é o que ele diz. Jeremias 34, 18, ele diz, aqueles que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, eu os tratarei como o bezerro que eles cortaram em dois e então andaram entre os seus pedaços. Então, este foi o sistema que o Senhor estabeleceu para fazer aliança naquele tempo. Este é o sistema que o Senhor usou na sua lei contratual, na sua lei para desenvolver um contrato entre Ele mesmo e a humanidade, que você deveria oferecer um animal dividido na metade, colocar uma metade deste lado, uma metade do lado oposto e deixar um corredor onde o Senhor agora iria andar. As partes contratantes, as partes aliançadas deveriam andar. E se você ler o livro do Êxodo 14,
Êxodo capítulo 14. Enquanto nós começamos a desenvolver esta conversa muito importante a respeito da santificação da igreja, avançando esta conversa. Então, Êxodo 14, no versículo 23, ele diz o seguinte. Ele diz: os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Versículo 24. No fim da madrugada, o Senhor olhou do alto da coluna de fogo e nuvem. E o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão, significando as chamas que vocês veem no candeeiro. Vocês veem a fumaça do candeeiro, que sai do candeeiro. Uma grande fumaça e uma chama. E aquele candeeiro estava se movendo no corredor entre as duas partes, as duas metades dos sacrifícios que Abraão tinha dividido em dois e colocou um de cada lado em direções opostas, deixando um corredor, uma passagem. Então, aquela fumaça que estava saindo do fogareiro e as chamas, este é o Senhor. Este é agora o Senhor que está executando uma aliança com Abraão em termos da terra. Porque Abraão perguntou, como que eu saberei que esta terra é minha? E o Senhor prometeu para vocês e os seus descendentes esta terra santa, a terra onde Jerusalém estará localizada, onde o Monte Moriá estará localizado, onde o Calvário, o Monte Calvário estará localizado. Então este foi o plano redentor de Deus. Então, quando ele olhou para a vida de Abraão, ela estava realmente centrada na promessa. A promessa da semente de Abraão. A semente, qual semente? A semente de Abraão, Abraão, que viria e através da qual as nações seriam abençoadas, como nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Mas esta bênção das nações, o Senhor essencialmente intencionava que aquela semente viria e santificaria as nações e os mudaria e os transformaria para tornarem-se povo de Deus. Comprá-los da queda que tinha acontecido no jardim do Éden. Então, esta era a aliança que estava acontecendo. E todos vocês também conhecem o fogo de Elias. Vocês estão familiarizados com este fogo que circunda o ministério deste que fala com vocês agora. O fogo é essencialmente a presença de Deus. O fogo que vocês veem saindo, a sarça ardente. O fogo de Elias, o fogo que está saindo do fogareiro fumacento. Então, este fogo que vocês veem acontecendo aqui em todas as reuniões, descendo, todas as vezes que eu vou para fazer uma reunião, este fogo é essencialmente a presença de Deus, o fogo consumidor. O fogo de Elias é o fogo consumidor, a presença de Yahweh. Então, nesta aliança, para poder dar a Abraão o direito de posse da propriedade, da garantia, da propriedade onde ele mais tarde poderia executar a sua agenda para santificar a igreja, a terra prometida, os dois montes que ele quer usar aqui, o Monte Moriá e o Monte Calvário. E isto é como agora o Senhor entrou em aliança naquele tempo. E ao fazer isto, estabelecendo e colocando as coisas no lugar e começando a desenrolar o plano redentor e de santificação para a humanidade, para a igreja, vocês que estão sintonizados. E você ainda continua até o livro do Gênesis capítulo 17. E você ainda vê que toda a vida de Abraão, na verdade, foi centralizada na promessa da semente. E dentro daquela semente, incrustada naquela semente, na verdade estava a promessa da santificação das nações.
Esta é a bênção através de Abraão que Deus pôde executar, espalhar através de toda a face da terra e do universo. Quando ele disse, e eu abençoarei as nações, e eu abençoarei todos os povos da terra através de você, da sua descendência, da semente. Então, Gênesis 17, versículos de 1 a 9, ele diz, novamente, Gênesis 17, de 1 a 9, isto é o que ele diz. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande fielmente diante de mim e seja irrepreensível. Então eu farei a minha aliança entre você e eu e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você, a minha promessa. Você será o pai de muitas nações. Isto é alguém que não tem filhos ainda. Você será o pai de muitas nações. Versículo 5 de Gênesis 17. Você não será mais chamado Abraão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Ele até mesmo mudou o nome dele. Eu te farei extremamente frutífero, eu farei nações de você, e reis procederão de você. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você, os seus descendentes depois de você, para as gerações futuras. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes depois de você. E toda a terra de Canaã, e ele então continua muito poderoso. Novamente, ainda enfatizando o fato de que toda a vida de Abraão estava baseada na promessa de Deus, a semente de Abraão. E é aqui onde ele incorporou o desígnio e plano redentor e de santificação da igreja, o projeto que ele estabeleceu e o plano através do qual a igreja iria ser santificada, separada para Deus e para o seu glorioso reino. A razão pela qual estes anúncios estão acontecendo agora foi assim que o Senhor estabeleceu o seu plano para santificar o homem, para santificar a igreja. E agora, quando você vai ao livro de Gênesis 22, então ele começa a desenrolá-lo. Gênesis 22, novamente a promessa. A promessa, eu vou ler a promessa primeiro, então eu vou voltar aos primeiros versículos, o versículo 1. Mas a promessa é Gênesis 22, 16 e 18, do 16 ao 18. E isso é o que ele diz. No versículo 15 ele diz, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. Então, toda a vida de Abraão foi baseada na promessa de Deus. A promessa de Deus. Então, podemos agora examinar Gênesis 22 mais profundamente para trazer à luz o plano de Deus para santificar a igreja. Como que o Senhor, desde o início, determinou santificar a igreja e o universo. Ele diz agora aqui, Gênesis 22, versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, eis-me aqui, ele respondeu. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, a quem você ama muito. O nome dele é Isaque. E vá à região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto
num dos montes que te indicarei. Gênesis 22, versículo 13, ele diz: na manhã seguinte, olha isto agora, Abraão obedece fielmente. Vocês podem imaginar quão santificada era a vida dele, de forma que ele pôde obedecer fielmente desta forma, totalmente separado do mundo, totalmente apto para o propósito, apto para o uso de Deus. Ele diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, e levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Depois de cortar lenha para o holocausto, ele partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Ele disse para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Nós vamos adorar e então nós vamos voltar para vocês. Então, esta era uma profecia muito poderosa que Abraão estava dando para os seus servos. Esta poderosa profecia no versículo 5. O Senhor disse a Abraão para ir àquele lugar que ele havia lhe mostrado, você pode ver o monte, para ir e sacrificar o seu filho Isaque lá, o filho da promessa, a semente de Abraão, aquele que era a promessa, através de quem viria a bênção para as nações. Lembrem-se que ele não tinha filhos. Este era o seu filho, seu único filho agora. O filho da promessa. Esqueça o outro, ele veio por um erro. Eu estou falando do filho da promessa. Aquele que agora ficou com ele. O seu único filho, o unigênito. Aquele da linhagem. E o Senhor diz para ele: vá e sacrifica-o, vai e sacrifica-o lá, ofereça-o lá. Abraão já havia sacrificado diante de Deus, como nós lemos, quando ele cortou os animais na metade e os deitou lá em lados opostos e deixou um corredor para Deus passar, para que o Senhor pudesse aceitar o seu sacrifício, o fogareiro com fumaça e chamas, como um símbolo de que eu aceitei o sacrifício, eu agora estou comprometido para estabelecer esta aliança entre você e eu a estabeleci como uma aliança eterna. Então, Abraão estava muito ciente do tipo de sacrifício que o Senhor queria dizer. Isto significa que Isaque teria que ser cortado em 2 partes, naquele monte. Mas ele dá uma profecia aqui no versículo 5 de Gênesis 22 para os seus servos, quando ele diz: vocês fiquem aqui, enquanto ele disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. Nós, os 2 deles voltariam. Por que Abraão está prometendo que ele iria com Isaque e sacrificaria Isaque lá? Por que ele está prometendo que eles voltariam? Que ele ainda voltaria com Isaque. Nós voltaremos, os 2 voltaremos. O que foi que Abraão viu? Porque ele está dando esta tremenda profecia. E esta é a profecia mais poderosa, sobre a qual a redenção da igreja, a santificação da igreja repousa. Está incrustada, está forjada, está estabelecida, está efetivada. O fato de que ele vai até o monte e ele sacrifica Isaque, e ele então volta com ele. É aqui que a promessa da igreja, o plano redentor, o modelo da santificação da igreja, a igreja de Cristo, está baseada neste versículo 5.
Um modelo muito poderoso que o Senhor estabeleceu no seu compromisso com Abraão para poder redimir a igreja, vocês que estão sintonizados, para santificar toda a humanidade, para que eles possam ser dele para o glorioso e eterno reino de Yahweh, o seu próprio povo, os seus eleitos.